Olá, gente, graça e paz, Deus abençoe seu dia, sua semana seja ricamente abençoada e que você possa aproveitar o melhor que Deus tem para a sua vida. Eu quero gravar mais um vídeo rapidinho para nossa edificação. Sabe, esses dias alguém me perguntou, pastor, qual é a igreja certa? Eu acabei de aceitar Jesus, para onde devo ir? Qual a igreja ideal? Queridos, nós devemos saber que, para sabermos que existe uma igreja errada, ou que uma igreja que nós não devemos frequentar, precisamos conhecer qual é a certa. E qual é a certa, pastor? A certa é aquela que prega a verdade. Aquela que prega o evangelho por completo, não uma que prega um evangelho, só uma parte do evangelho. Porque, sabe, queridos, uma meia-verdade se torna uma mentira. Então, não procure uma igreja mais próxima da sua casa. Sabe, muitas vezes quando as pessoas se convertiam, a gente pregava o evangelho, as pessoas se convertiam, a gente dizia assim, procure uma igreja mais próxima da sua casa. E hoje, refletindo, pensando sobre o evangelho diluído que está sendo pregado, a gente repensou essa forma de instruir. Então nós não dizemos assim, procure uma igreja próxima da sua casa. Hoje procure uma igreja que pregue o evangelho por completo. O evangelho que diz assim para o pecador, arrependa-se, converta-se, mude os seus maus caminhos, procure a Cristo que Ele vai te instruir em uma nova caminhada. Um evangelho de mudança, um evangelho de transformação. Como Paulo dizia, um evangelho de poder de Deus. Sabe, aquele evangelho que vai tirar você da condição de miserável pecador, escravo do pecado, que não tem domínio sobre você mesmo, e vai colocar agora num patamar de que Deus vai dar uma graça, que você vai vencer aquilo que você não conseguia vencer sozinho. Depois do evangelho você recebe uma graça para resistir, para dizer assim, não, eu tenho a opção de não fazer isso. Esse é o evangelho que é o evangelho verdadeiro, o evangelho que tem cura, que tem prosperidade, o evangelho que tem uma mudança total de vida, uma metanoia, há uma mudança total na nossa mente. Nós passamos a pensar diferente, a falar diferente, porque nós falávamos por incredulidade e agora passamos a falar o que a Bíblia diz, como o salmista diz, nós cremos e por isso falamos. Nós só cremos aquilo que nós falamos, porque é impossível você crer uma coisa e falar outra coisa. Então, qual a igreja certa? É a igreja que prega o evangelho. É uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que tira o homem do centro e coloque Jesus no centro. É uma igreja que tira o domínio total do diabo, do ser humano, e coloca o domínio agora na vida de duas pessoas. O Espírito de Deus passa a ter domínio sobre você e você mesmo. Porque antes não, antes do Evangelho, você não tem domínio sobre você. Você faz aquilo que a natureza pecaminosa determina a fazer. Quando o Evangelho chega, você tem a opção de fazer ou não fazer. A diferença de quem está em Cristo é essa, é que ele decide não pecar. Ele decide se abster das coisas que vai te afastar de Deus. Lembra que quando aquele jovem chegou diante do manjares, onde todos estavam participando dos banquetes do rei, e o jovem disse, olha, eu quero apenas águas e legumes. E aquele que estava encarregado de dar aquilo para o jovem disse, não, você não pode comer porque você vai ficar magro, você vai ficar diferente dos outros. Ele disse, não, deixe um determinado tempo, eu participando só de água e legumes, você vai ver a diferença. Enquanto os jovens estão achando que eles precisam aproveitar a vida, sabe, querido, a verdadeira fonte de vida está em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele tem a vida eterna, que é o principal de tudo, mas ele tem nesta vida a alegria em meio às tribulações, em meio às tristezas, em meio às angústias. O Senhor derrama alegria no coração do homem. Sabe, quando eu era bem mais jovem, antes de conhecer a Cristo, eu vivia dependente de drogas, para mim saciar a angústia que eu tinha na minha alma. Mas quando eu encontrei Jesus, aquela falta que tinha, aquele vazio que tinha dentro de mim, que eu tentava preencher com as drogas, Jesus ele preencheu.
Então, você que está me ouvindo agora, você que é jovem, que busca saciar o desejo da sua alma, e busca na bebida, busca nas drogas, Jesus ele pode preencher esse espaço. Então a igreja correta, a igreja certa para você congregar é aquela que tem Cristo como centro de todas as coisas. Aquela igreja que está baseada, está alicerçada em doutrinas humanas, em ensinamentos humanos, que vai tirar a graça de Deus, que para o homem ser salvo ele precisa fazer alguma coisa, para o homem ser abençoado ele precisa se esforçar a ponto de agradar a Deus de tal maneira que Deus vai olhar para ele e vai dizer: esse merece a ser abençoado, esse merece a salvação. Essa igreja, fuja dela, querido. Ou também aquela igreja que diz assim, que é uma oba-oba, tudo que agora você vem para Cristo e agora você pode viver do jeito que você quiser, que Cristo é amor. Fuja dessa igreja. Para encerrar, queridos, para encerrar, eu quero dizer para você, procura uma igreja que coloca Cristo como cabeça e a igreja, sabe, caminhando com ele, cooperando com Cristo para a sua própria santificação. Porque a palavra de Deus é clara, querido. Cristo ele faz a parte dele. Ele é poderoso para fazer a parte dele. Mas isso não isenta o homem de fazer a parte do homem. Deus ele não quer robô. Deus quer filhos que cooperem com ele, que o santifique. Sabe, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Então, há de ter uma mudança na vida do homem, mas essa mudança ela não depende exclusivamente do homem. O primeiro passo é dado por Deus e, consequentemente, Deus ele vai ajudando o homem a se limpar, a vencer os seus obstáculos, a vencer na vida. Sabe, querido, o evangelho que coloca Cristo, a igreja correta, para encerrarmos de fato, é aquela que vai te ensinar a ser um verdadeiro cristão. A que vai uma igreja que vai fazer com que você fique dependente do seu líder. Fuja desta igreja o mais rápido possível que você puder. Procure uma igreja que tenha algum cabeça, o sumo pastor, que governa, e existe um pastor na igreja que vai apontar, que vai te ensinar a depender dele. Sabe, o papel do pastor da igreja é ensinar os membros a depender de Deus, apontar, dizer, olha, ele é quem vai te ajudar, eu posso te instruir, eu posso te levar, eu posso te conduzir até ele, mas é dele que vem a fonte, eu também bebo de lá, eu estou saciado porque eu bebo de lá, vamos beber comigo, mas eu não consigo, pastor, eu não consigo chegar lá, eu vou contigo. E o papel do pastor da verdadeira igreja é aquele pastor que vai te instruir a depender de Deus, que vai te instruir a ser como ele é em Deus. Que Jesus te abençoe. E a igreja certa é a igreja que tem Cristo como centro de todas as coisas. Não é a mais próxima da sua casa, que tem muitas seitas e heresias se dizendo de Deus aí. E na verdade, querido, é apenas movimento, é apenas bagunça, é apenas desmantelo, que quando você vai ver na realidade, Cristo não tem nada a ver com aquilo ali. Então o fato de dizer que é evangélica, que é de Deus, que é tal, que é isso, que é aquilo, não significa que seja de Deus. Se tem um cabeça que toma o lugar de Cristo, que para você chegar até Cristo você tem de passar por ele, fuja daí. Se afaste desse lugar porque não é de Deus. Jesus te abençoe. E fique na paz e busque a Bíblia, cara. A única forma de você não ser enganado por esses falsos mestres que tem aí, por essas falsas doutrinas, é você conhecendo a Bíblia. Busque conhecer a Bíblia, porque você não vai ser enganado por qualquer um que se diz de Deus. Que Jesus te abençoe. E busque a Ele.